Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Farese, Faculdade da Região Serrana, urologista Dr. Rômulo Santos, doutora Sidney Aparecida Galo, COI, Centro de Odontologia Especializada, angiologista Dr. Edmar Pereira Olímpio, terapeuta capilar Tassiana Gomes Berger, Loja Campeão, Farmácia Ulig, Nilza Noivas e Clínica Yasmin Procno. Muito bem, boa tarde para você em sintonia com a Pomerana FM, mais um Papo de Mulher chegando para trazer informação para você. Sente dor lombar? O nosso Papo de Mulher hoje fala sobre a lombalgia com o fisioterapeuta Ronan Zoccoloto. Ronan, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Papo de Mulher. Boa tarde, Marcinete, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Vamos falar aí sobre um tema que é uma queixa muito comum, né, que é a lombalgia. E o que é a lombalgia, Ronan? Bom, por definição, né, esse termo, essa terminologia, o final algia, está relacionado à dor. Uhum. E lombar, se a gente imaginar que a coluna ela se divide em 3 regiões, a cervical, que é a região do pescoço, o dorso, que é a região do meio das costas, então as costelas, e a lombar é a parte mais baixa da coluna, onde está chegando ali perto, os pomeranos chamam de crítex, onde o final da coluna se emenda com a bacia. Então, a lombar é essa parte mais baixa da coluna. Então, lombalgia diz respeito a algum tipo de sintoma de dor na região lombar, essa parte mais baixa das costas, na parte de trás. Os sintomas são o quê? Dor? Pois é, né? Por a própria palavra, quando você fala lombalgia, está relacionado à dor nessa região mais baixa da coluna. Então, pode ser uma dor, aí a gente entra em característica, a dor pode se apresentar. Tem gente que fala, eu tenho uma dor em aperto, uma dor em fisgada, que é muito comum, uma dor em queimação, uma dor em ardência. Inclusive, né, cada um desse tipo de característica de dor pode direcionar para a gente qual tipo de tecido ou região interna pode estar sendo acometido. E de que formas a lombalgia pode se manifestar na pessoa? Pois é, né, a gente, igual comecei a falar, às vezes pode ser uma dor que vai começando de forma insidiosa, eu sinto um desconforto que vai gradativamente aumentando, e pode ser também de forma aguda. A pessoa abaixou, por exemplo, para pegar alguma coisa, ou foi ajeitar o mobiliário de casa, foi fazer uma mudança. Você tem uma dor mais intensa e repentina. Os pomeranos conhecem um termo chamado Hexenschuss, que é uma dor forte e rápida, como se tivesse vindo do nada. Mas, na uma verdade, facada, né? Isso aí. Né? O Hexenschuss como se fosse um tiro de feitiçaria, um termo que os antigos usam mais. Mas enfim, ela pode ser de forma insidiosa, aos poucos, e pode ser aguda, se manifestando dessa forma, uma pontada, como se fosse uma facada, uma queimação, uma sensação de aperto, às vezes choque, e cada um desse tipo de sintoma pode direcionar a gente a imaginar que alguma outra estrutura dessa região pode estar sendo prejudicada. E quais as causas da lombalgia? Pois é, essa é uma pergunta, Marcinete, muito importante, porque assim, 90% das lombalgias estão relacionados a distúrbios da coluna lombar, né? A parte óssea, a parte articular, a parte ligamentar, a parte muscular da coluna, devido a posições relacionadas ao trabalho do dia a dia. Então, chegou lá no consultório, eu tenho lombalgia, tenho dor lombar. 90% está relacionado ao mau uso da coluna. Mas existe um outro percentual que a gente tem que ir avaliando e, às vezes, perguntando para a pessoa, porque nem tudo que dói na lombar é coluna. Por exemplo, mulheres que têm problema no útero, nos anexos. Por exemplo, a endometriose no útero sacro. Isso, endometriose, mioma. Eu já tive paciente que vem encaminhada para tratar a lombalgia, porque tinha lá uns biquinhos de papagaio na coluna, mas ela não respondia ao tratamento da fisioterapia. E aí, foi questionado como é que estava o preventivo. Havia 2 anos que ela não fazia. Ela tinha um mioma grande, teve que fazer uma esterectomia, que é retirada do útero. E a dor lombar melhorou. Ou seja, a dor lombar estava relacionada a um problema do útero. As aderências, né? Do mioma, na verdade, né? Que às vezes anatomicamente não tem relação, mas visceralmente
problemas relacionados ao abdômen, nas mulheres útero, ovário, às vezes intestino. Aí irradia essa região, né? Você pode encontrar uma dor referida na região lombar. Então, além dos problemas relacionados à coluna, nas mulheres, problemas no útero e anexo, rim, é muito comum a pessoa chegar, eu tenho uma dor lombar, ok. Eu tenho um bicho de papagaio, tudo bem. Dói aonde? Dói na região lombar e a dor irradia para frente. Essa é uma característica muito comum da pessoa que confunde a dor lombar que veio de coluna de uma dor renal. Então, nem tudo que dói nas costas está relacionado à coluna. Né? Então, pode ter dor lombar relacionada à coluna? Sim, é a maioria das vezes. Mas você tem que descartar problemas em útero, ovário nas mulheres, intestino e nos rins, que são os órgãos que habitam a região abdominal, que podem levar a dor referida lombar. Um pouco mais acima, que é uma queixa até recorrente, pessoas que têm cololitise, que é pedra na vesícula. Pedra na vesícula. Pedra na vesícula. Tem uma dor referida mais ou menos na direção da alça do sutiã, né? Nas mulheres, né? O homem não tem sutiã, mas nessa região do meio das costas. Então, tem uma dor, região lombar, dorsal, pode ser coluna, na maioria das vezes, mas você tem que descartar outros problemas relacionados aos órgãos que habitam essa região que podem levar a ter a dor referida nas costas. E como evitar que a lombalgia aguda se torne crônica? Pois é, geralmente o agudo ele é do momento, né? A pessoa isso aí. A pessoa fez um esforço, capinou com um cabinho inchado muito curto, ele abaixa para pegar uma caixa, ele tem aquele momento de dor mais intenso e mais forte. Aí toma medicação ou faz repouso, melhora. Aí ele volta a ter dor. Então, o trajeto natural para que a dor aguda se torne crônica é a frequência e o tempo. A pessoa sente a dor durante uma semana, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Alterações no sistema sensorial vão acontecendo que a partir de um determinado momento, até mesmo um estímulo que não era para ser interpretado como doloroso, passa a ser, porque o processo ficou cronificado. A percepção da dor passa a ser facilitada. Então, um estímulo que é agudo, que é de momento, se ele se repete por várias vezes, a pessoa insiste em fazer daquela posição ou fazer daquele jeito, ela fica provocando a dor durante um período muito longo, esse processo vai se tornando crônico. Dor nas costas e lombalgia, a mesma coisa? A pessoa sabe explicar a dor? Quando você fala costas, a gente geralmente se refere ao dorso como completo, né? Região de trás. Na frente você tem o ventre, pescoço, peito, a barriga, o abdômen. E costas é a região de trás, de forma geral. Quando a gente fala lombalgia, a gente está se referindo especificamente a essa parte de baixo da coluna. Então, eu tenho uma lombalgia. É porque a dor é nessa região mais baixa da coluna, perto das da costas. cintura atrás. Isso aí. E pode ser confundida com dor nos rins, né? Problema nos rins, como você disse. Isso, a gente acabou comentando antes. Qual é a principal, né? É claro que existem exames, tanto laboratoriais, ou o próprio ultrassom abdominal, para você diferenciar de forma decisiva se é rim ou se é coluna. Mas, a princípio, a pessoa tem uma dor forte na coluna. Eu não sei se é rim ou não sei se é coluna. Uma entrevista rápida, teve algum tipo de movimento que você abaixou? Teve. Você direciona para a coluna. E para diferenciar, existe uma informação importante que é o seguinte: a dor de origem de coluna, seja muscular ou articular, ela muda de acordo com a posição. Então, se eu fico reto, para de doer. Para de doer. Se eu abaixo, dói. A dor de rim, não. Se você está tendo uma crise renal, vem uma dor muito intensa, independente se está sentado ou está em pé, ou abaixa ou levanta, a dor não muda. Então, a dor de coluna, ela tende a mudar com o posicionamento da coluna. E a dor renal não. Mas é comum confundir. Principalmente quando a dor de rim, ela está iniciando. A pessoa começa a sentir uma dorzinha. E outra característica que vale a pena prestar atenção é que a dor renal, ela se inicia nas costas, ela tem uma característica de descer em direção à lateral e em direção ao baixo ventre, em direção à bexiga, que é o trajeto que o ureter faz, né? Que é o canal que liga o rim à bexiga. Então, essa dor na lombar, que irradia em direção à barriga, é um forte indicativo que pode ser uma dor de origem renal e não de coluna. O paciente chegou lá reclamando de dor ali na lombar. Como é feito o diagnóstico? Pois é, existem testes, né? Assim como, às vezes eu brinco com os pacientes, assim como o mecânico testa um amortecedor dirigindo e fazendo alguns testes mecânicos, existem testes na fisioterapia, alguns testes ortopédicos, que a gente avalia a estrutura, bota a estrutura sob tensão mecânica. E se houver algum tipo de dano, a pessoa refere, né, um teste provocativo, a pessoa refere, quando você faz esse movimento dói.
Então, avaliação, né, testes específicos dentro do consultório. E qual o público mais atingido pelo problema? São as mulheres? Tratando-se de lombalgia, lembra que 90% está relacionado realmente aos problemas relacionados à coluna. Aí não é o público... Aí o público em geral e pessoas que trabalham ou muito tempo sentada, ou muito tempo e se expõe a coluna um período prolongado na posição de flexão, que é quando o corpo está inclinado para frente. Esses dois são os grandes campeões aí das queixas relacionadas à lombalgia, né? Se a pessoa chega com dor forte, intensa, ou moderada, ou travado, ou... Enfim, que você trabalha com o quê? Eu sou lavrador. Ou seja, na agricultura quase tudo é inclinado para frente. Sim. É pegar a caixa, é plantar, é limpar, é capinar. E as pessoas que trabalham um período sentado, né? Que a coluna ela depende de movimentação para lubrificar as cartilagens que tem entre uma vértebra e outra. Então, a pessoa que fica muito tempo sentada, ela passa a ter uma sobrecarga também da coluna lombar. Então, principais pessoas que se queixam de lombalgia, período muito prolongado sentado. Se a pessoa senta de maneira incorreta, ela está mais exposta a ter lombalgia. E pessoas que trabalham na posição flexionada, quando a coluna está inclinada para frente. Qual o tipo de atividade física ajuda a tratar a lombalgia? Existe? Existem as atividades específicas, né? Você avaliou, existem testes para você ver se a pessoa tem força muscular na região abdominal e na musculatura lombar, se precisa de ganhar força e resistência nessa região. Então existem exercícios específicos para você trazer estabilidade, força para essa região. Agora, durante a execução de atividade física, não só o benefício da estrutura que está sendo trabalhada, hormônios são liberados, substâncias são liberadas que, de forma geral, ajudam a trabalhar o limiar de dor. É comum, às vezes, a pessoa falar assim, eu tenho uma dor na coluna, eu comecei a fazer caminhada, melhorei. Não é um trabalho específico para a região da coluna lombar. Mas a caminhada libera determinados hormônios que, na prática, é como se a pessoa tomasse um remedinho para dor. Né? O exercício, a atividade física, ela traz benefícios hormonais, substâncias são liberadas que ajudam a trabalhar o limiar da dor. Tanto que pessoas, por exemplo, que têm doenças reumáticas, chegou no reumatologista, eu tenho dor assim, assim, assim. Independente de qual seja o diagnóstico, a primeira indicação vai praticar algum tipo de atividade física. Por quê? Porque além do benefício da estrutura que está sendo trabalhada, substâncias que são liberadas na corrente sanguínea durante a atividade física ajudam a trabalhar o limiar de dor, a melhorar a dor. E quando a fisioterapia deve entrar aí na rotina do paciente? Geralmente os pacientes com lombalgia, raramente a pessoa que teve 1 ou 2 eventos procura ajuda. É um remédio, às vezes via oral ou injetável, e toca a vida. Quando a pessoa chega na fisioterapia, ela já chega assim, com algum grau de desgaste. Então, o ideal seria, sentir qualquer tipo de sintoma, procura orientação. O que está acontecendo? Porque a dor é sempre um sinal de sobrecarga. Né? Uma dor no estômago, o seu sistema digestivo está sendo sobrecarregado. Uma dor no olho, muita claridade, o ouvido, ou seja, a coluna e a lombar não é diferente. Então, sentir alguma coisa na lombar, procura saber o que está acontecendo. Porque, na maioria das vezes, a educação é 90% do tratamento. Você para de expor a coluna a determinada posição sem remédio e sem grande coisa de intervenção de exercício ou de fisioterapia, você melhora. Então, qual seria o ideal para entrar a fisioterapia? No início, sentiu dor, procura saber o que é. Assim, Marcinete, eu gostaria de fazer só uma ressalva. A gente passa de acordo com as experiências do ano. Esse ano, sem querer assustar ninguém, mas que as pessoas busquem saber o que está acontecendo. Na clínica, tiveram 5 pessoas que vieram, a princípio, encaminhadas com lombalgia, pico de papagaio, hernia de disco. Mas assim, o alerta seja qualquer dor que você tenha, você toma analgésico, ela volta. O analgésico é remédio para dor. Sim. Você toma um remédio para dor, a dor retorna. Seja uma dor de cabeça, seja uma dor no tórax, no peito, no braço, no ombro, na coluna, no quadril, no joelho. Você tem que investigar e saber a causa dessa dor. Por que eu estou dizendo isso? Chegaram pessoas esse ano com dor, umas na coluna, umas no quadril. A princípio, eram sintomas relacionados a desgaste. E depois a gente avaliando, você faz uma intervenção, não melhora. Você está tomando analgésico quanto tempo? 2 meses não melhora. Essas 5 pessoas tinham tumorações. Tumorações. Algumas eram benignas e outras eram tumores malignos. Então, assim,
Você tem uma dor que não está passando, você toma remédio, a dor volta, tem que saber a causa da dor. Né? Antes de qualquer intervenção, ficar tomando remédio para dor, todos eles vinham já com esse histórico. Eu já estou tomando... 5 pessoas, então, com tumorações. 5 pessoas. Esse ano. 3 na coluna, 2 na lombar, 1 na cervical, uma semana passada, e 2 no quadril. Né? Um estava fazendo tratamento já há um mês, ele já tinha uma fratura no quadril por causa do tumor. E aí, quando a gente se depara com uma situação assim, eu tenho minhas instâncias superiores, professor de faculdade, ligo e falo assim, doutor, dá uma olhada aí pra mim, e ele me dá o feedback e fala, cara, aí tem que procurar o quanto antes. Então, assim, o recado final é, sem apavorar, que 99% das vezes não é sobrecarga de esforço. Mas existe esse 0,1% que deve ser avaliado. Recado final disso que eu estou falando. Tem uma dor? Descubra a causa. Antes de sair tomando analgésico, de sair pedindo para puxar, às vezes a pessoa, não, me instala aqui. Para melhorar. Os processos de realinhamento, de organização articular, a gente usa. Mas antes de qualquer intervenção para tirar o sintoma, tenta entender de onde é que o sintoma vem. Porque, na maioria das vezes, são de coisas relacionadas ao dia a dia. Não está relacionado a isso. Mas, às vezes, é aquele que vai passando batido. É aquela dor de cabeça que não passa, que volta. Aquela dor na coluna que fica e não volta. A gente teve um caso recente, uma pessoa conhecida, que teve uma dor torácica durante um tempo. Sim. Né? Acho que as pessoas que tiverem ouvido vão saber identificar. Um rapaz jovem de 30 anos, 31. Jovem, isso aí. Que veio tratando uma dor, e é sempre assim, é uma dor que não passa, é uma dor que não passa. E hoje a gente tem no município raio-x, tem ressonância, tem tomografia. É um exame que não é tão caro e você exclui a possibilidade de ser uma doença um pouco mais séria. Importante, tem um sintoma, antes de sair pedindo para puxar, de instalar, tomar remédio de injeção, descubra de onde é que vem o problema, de onde é que vem a dor. Para você que trabalha com fisioterapia, é comum esse tipo de tumoração na lombar ou nas costas? É um tipo de câncer comum? Pois é, não é isso que eu estou dizendo. 99,9999% são alterações relacionadas à sobrecarga mecânica, o mau uso da coluna, ou de qual estrutura que seja. Mas como esse ano foi um ano que apareceram muitas pessoas com o encaminhamento de tratamentos convencionais, teve uma senhora... Antes de fazer uma ressonância, né? A gente... eu não tô conseguindo mexer as pernas. Mas é que ela tem muita artrose. Calma, cadê a ressonância? Não tem. Aí você testa reflexo, não tem. Tem um teste de dor, a agulhinha, você espeta na perna da pessoa, não sente. Opa, algum comprometimento grave na coluna. Aí você pede o exame, tinha um tumor grande. Enfim, o do quadril a mesma coisa e o da cervical a mesma coisa. Vem arrastando sintomas a longo prazo, não descobre a causa, fica tomando analgésico sem saber o que está doendo. Isso vale não só para lombar, para qualquer coisa. Eu tenho uma dor abdominal, eu tenho uma dor no estômago. Sempre tem que investigar, né? Mais a fundo. Você tem que saber a causa dos sintomas antes de sair tratando somente o sintoma. Por que está doendo? Até mesmo porque se você tratar o sintoma, possivelmente ele vai voltar. Se você tratar a causa do sintoma, ele não volta mais, melhora. Crianças e adolescentes podem ter lombalgia? Podem, inclusive as crianças não é tão comum, mas a partir de 10, 12 anos tem aparecido muito a procura. Por quê? Muito tempo sentado. As crianças que trabalham na roça, às vezes ajudando os pais na roça, a mesma posição. As pessoas associam, às vezes, a lombalgia a peso, e não é só peso. Às vezes, o pessoal do interior pergunta assim, por que se eu carrego uma bomba de 30 litros nas costas, eu não sinto dor? E se eu vou abaixar para tirar a tiririca do quintal, eu sinto muita dor? Por causa da posição. A coluna ela até aguenta determinadas sobrecargas se ela estiver alinhada, se ela estiver retinha. Mas se ela estiver curvada, não precisa de peso. Então, as crianças, mas principalmente a partir dos 12 anos de idade, começa a ter um ambiente escolar, depois estudo em casa, então sentado na escola, às vezes na posição ruim, sentado em casa na posição ruim. Então, você não encontra alteração estrutural, não tem desgaste, tá tudo certo. Mas a sobrecarga da estrutura pelo mau uso também pode acabar referindo dor em criança e adolescente. Então, elas não estão isentas de sentir dor na lombar. Falar em exercícios físicos, uma academia com a posição ali em fazer os exercícios sem supervisão, pode causar uma lombalgia? Pode, né? Assim como as atividades do dia a dia, exercício, isso é uma coisa que eu comento muito com os pacientes, exercício é igual remédio. Fez pouco, não tem efeito. Demais, você prejudica. De forma errada, prejudica. Então, atividade física, você vai influenciar o corpo em determinados fatores físicos, a gente comentou sobre os hormônios, então se a pessoa está procurando atividade física para se livrar de uma dor, que ela seja sob orientação.
que ao invés de você ajudar, você pode acabar prejudicando. Mas isso aí os professores de educação física da academia estão treinadíssimos para dar conta desse recado. E como prevenir a lombalgia? A atividade física regular é uma boa, mas principal, não expor a coluna, o que é agressivo para ela. Na maioria das vezes, manter a coluna alinhada para poder realizar as tarefas. A dona de casa é um cabo mais comprido no rodo. Isso são coisas muito simples, Marcinete, que a pessoa fala assim, mas eu sinto tanta dor, não vai ser isso que vai me melhorar. Não é possível. E às vezes é exatamente isso. Aquele pouquinho do dia a dia, ela bota um cabo de rodo mais comprido, na hora de torcer o pano, ao invés de ela baixar no balde lá no chão, ela pega uma cadeira, bota o balde em cima da cadeira, aí torce mais no alto. Com 2, 3 meses, ela adotando medidas desse tipo, fala, poxa, minha dor melhorou 80%, sem remédio. Ou seja, qual a melhor forma de prevenir a lombalgia? Evitar que os problemas que causam sobrecarga na coluna se instalem. É o cabo do rodo mais comprido, é o cabo da ferramenta mais comprido. Vai sentar, senta alinhadinho. Se for preciso, bota um travesseiro atrás nas costas para poder manter o alinhamento da coluna. Sempre quando for pegar alguma coisa no chão, tentar manter a coluna mais alinhada, usa mais a dobra dos joelhos, ao invés de envergar, né, de inclinar a coluna. Então a melhor forma de evitar a dor é evitar a sobrecarga da coluna. E quando o paciente já chega com desgaste, é possível reverter isso? Isso é uma pergunta interessante, porque às vezes você olha a ressonância da pessoa, né, ou o raio-x, e fala assim, nossa, essa pessoa deve ter muita dor, porque tem um desgaste muito grande. E a pessoa fala, não, eu sinto um pouco de dor só. Nem sempre, onde que eu quero dizer? Nem sempre um grau de desgaste avançado significa que a pessoa tem muita dor. Tem pessoas que não têm, como os adolescentes, por exemplo, que chegam lá, minha filha está travada. Tem quantos anos? 14. Poxa, mas aí você olha o raio-x, tem a ressonância, a estrutura, a vértebra, o ligamento, a musculatura está 100%. Então por que está doendo? Porque está usando de forma incorreta. Sim? Entendido. Muito obrigada por sua participação aqui no nosso Papo de Mulher e uma boa tarde. É isso, Martete. Eu que agradeço, espero que as pessoas tenham entendido, né? Lombalgia é uma queixa muito comum e estamos aí para ajudar. Esse foi o fisioterapeuta Ronan Zoccoloto, falando aqui sobre a lombalgia no nosso Papo de Mulher, que volta para você em uma próxima edição cheia de informações. Beijo grande, tchau, tchau.